Romanos 16 fala de um texto que me toca muito, que eu fico muito edificado, seu Jonatas. Porque o grande apóstolo Paulo, missionário, o apóstolo dos gentios, o que evangelizou além fronteiras, o que chegou até a Europa com o evangelho, exatamente isso. O ministério de Paulo foi relevante, foi ou não foi? O cara, o maior conquistador dos apóstolos, não tem para ninguém. O cara foi e desbravou a igreja gentílica. Ele era o apóstolo dos gentios, ele foi o grande missionário. Mas olhando para Romanos 16, a gente entende que não é o apóstolo Paulo que fez essa parada toda. É toda uma equipe que ele teve esse suporte, amém? Diga GC. É uma equipe apostólica, uma equipe profética, é uma equipe de cooperadores. E aí eu quero ler esse texto, por isso que eu coloquei a contribuição, os avisos para o final, porque Paulo fala nesse texto e eu quero ler ele com vocês e elencar, pontuar aqui algumas questões. Paulo recomenda a Febe, olha só, ele começa recomendando Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ninguém nunca ouviu falar da Febe, mas ela estava servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. A perseguição era ferrenha, martírio, morte, e a Febe protegia muitos. Ela escondia, ela guardava, e Paulo disse, até a minha vida ela guardou. Diga para o seu irmão aí, proteção. A Febe, o GC vai ter Febe lá, vai ter pessoas que vão estar guardando você no Senhor, amém? E aí ele fala uma contrapartida, ó, que ela precisar, ajudem ela, porque ela cuida de nós, ela cuida da igreja, ela protege a igreja. Quantos estão comigo aqui? Isso é maravilhoso, não é, queridos? Isso faz a gente ficar animado. Cara, não era o apóstolo Paulo, tinha Febe. Aí ele vai mencionando aí, ó, saudações pessoais, capítulo 16, versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Amém, queridos? Interessante que a mulher nessa cena social, ela era de pouco valor. É ou não é? Até hoje no Oriente Médio a mulher, só em Israel que existe uma democracia, que as mulheres são, mas no Oriente Médio, no mundo muçulmano, as mulheres têm direito a pouca coisa. Mas aqui está evidenciando Priscila, na frente de Áquila. Jesus, ele foi e levantou as mulheres. Quando foi a ressurreição, ele se revelou para quem? Para Maria. Foi a portadora da mensagem das mensagens da ressurreição, amém? Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eles botaram a cabeça em risco, amém? Paulo foi, segundo a história bíblica, Paulo foi decapitado, mas Priscila e Áquila arriscaram a cabeça, não só por mim, Paulo, mas pela igreja dos gentios, amém, queridos? E isso é muito forte. E às vezes a gente acha que o evangelho não tem um preço. Tem um preço a ser pago, amém? É seguir as pisadas de Cristo. E aí ele vai dizendo, ele vai condecorando aí, ele vai
fazendo menções honrosas aí. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de Priscila e Áquila, tinha um GC lá, irmãos. Tinha uma célula, tinha um grupo pequeno, tinha uma igreja na casa deles, amém? Isso não é coisa nova, isso é coisa bíblica. Saudai, meu querido, Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Olha a Ásia aí, primícia. Deus vai salvar primícias aí em cada bairro dessa cidade, né? Lá em Curitiba tem as primícias, lá os primeiros que se converteram. Aqui em Manaus, eu estou nas primícias dessa igreja aqui. Foram 10 batizados, eu fui um dos primeiros lá tinha 16 anos, né? As primícias lá do teu GC vai ser salvo. E uma nação não, um continente inteiro, as primícias da Ásia, imagina isso. E a história do evangelho continua. E aí ele diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Olha só, irmãos, muito trabalhou por vós. Cada um de nós aqui trabalha, amém? E é muito trabalho mesmo. Paulo não está dizendo, olha, ela fez a obra aí. Não, ela trabalhou muito por vós. E quando a gente está servindo a Deus, isso é a nossa essência, amém? Não é um trabalho comum, é um trabalho sobrenatural, mas que vai repercutir também de maneira sobrenatural em bênçãos, redundando em bênçãos aqui na terra, mas também bênçãos na eternidade. E aí ele continua: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes aí e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Tu já imaginou? Ninguém fala de apóstolo, mas ninguém fala desses caras. Até o nome meio feio, né? Olha o nome dos camaradas: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, era da família de Paulo, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Eles estavam em Cristo antes de Paulo. E Paulo está agora mencionando quantos e quantos irmãos anônimos. Esses é o que Paulo lembra, né? Esses são alguns, mas aqui apóstolos, imagina. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Olha o nome desse ser humano. Meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente que estão no Senhor. Aí todo mundo bagunça, né? Diz que se tiver filha gêmea, você vai colocar isso aqui, né? Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Cara, isso aqui é muita onda. Quantas pessoas a gente ganha como mãe, como pai, que cuida. Eu lembro assim foi uma mãe para mim, a pastora Edna, né? Eu chegava no culto, aí ela ia arrumar minha gravata. Meu filho, tá errado, tua calça aqui tu tem que ajeitar. Mas ela não vinha só falar da minha roupa não, ela vem com um bocado de roupa para me presentear. Eu digo, meu Deus, e só roupa top, era Aramis. Eu digo, cara, meu Deus, uma mãe. Chorei tanto quando ela foi promovida à glória de Deus, amém? Pastor Aldo, pai. E aí, queridos, tremendo isso. Foi uma mãe para mim, Paulo está dizendo. Igualmente, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes,
Pátrobas é grego, eu acho que só pode ser grego, irmão. Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo, amém? Com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E aí ele continua: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Agora, irmãos, tem um lado, essa galera aqui era do bem, e tem um lado do mal, né? Essa outra galera aqui era do mal. Mas eu não vou focar no mal. Amém? Quem é do mal, o mal por si só se destrói. Mas na igreja, no ministério, na tua casa, no teu trabalho, tu tem que focar nos bons. Porque se tu olhar para o mal, irmão, tu vai se decepcionar, se frustrar, tu vai até virar mal. Tá entendendo? Não vou fazer, eu estou mordido aqui. Mas aí Paulo fala aqui, ó, que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aí ele não para. As saudações dos companheiros: saudai-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, agora Técio, né, que escreveu a epístola. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. A epístola de Paulo, mas quem escreveu foi o Técio. Está vendo, irmãos, como o reino de Deus é um reino de cooperação? E é por isso que a gente vai andar em equipes apostólicas, em equipes proféticas, em equipes que estão comprometidos. Apóstolo é um enviado, irmão, não era um termo, sabe? Agora a gente sacralizou. Apóstolo é um negócio do santo, sacrossanto, mas era algo que era o cara que era enviado por Roma para colonizar as nações que eram conquistadas. E é isso que está tão claro, que eu e você somos apóstolos enviados para colonizar aqui a terra com os valores, com os princípios, com a linguagem, com a essência do reino de Deus, amém? E aí, meus amados, onde que eu estou? Saudai, versículo 23, saudai-vos Gaio, versículo 23, saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja estava sendo hospedada na casa de Gaio, amém? E de toda a igreja, saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Aí, tesoureiro da cidade era um cara que tinha poder, né? Era da fazenda pública lá, que era um cara que tinha grana, que era auditor fiscal lá da cidade. A graça do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós lemos um capítulo da Bíblia aqui. Amém, queridos?